bom dia. Hoje é dia 1º de 3 de 2021 e nós vamos hoje, né, oitavo ano, falar sobre a organização do corpo humano. Vamos continuar aquela aula da semana passada, tá? Eu quero que vocês abram na página 34, que nós iremos falar um pouquinho, tá? Certo, gente? Sobre o assunto. Só um minuto, tá? Voltando. Primeiro que tudo, gente, eu quero falar um pouquinho sobre DNA. O DNA, gente, ele é formado por estruturas complexas chamadas de genes. Aí nós temos aqui uma estrutura do DNA, vamos observar, onde nós temos a adenina, a guanina, a timina e a citosina, tá? Então, gente, o que é que eu posso falar? Procurem na página 34. Nós vamos falar, gente, sobre o processo de divisão celular. Ele é um processo, gente, vital para a manutenção e o desenvolvimento dos seres humanos. Mas, gente, se ele ocorrer de forma desordenada, pode causar problemas de saúde seríssimo. E é sobre isso que nós vamos tratar, tá bom? Primeiro nós vamos falar sobre alguns conceitos, tá? Como o conceito de genes. Genes, eles são formados por DNA e eles permitem a transmissão da informação genética de geração para geração e estão localizados nos cromossomos. Lembra que nós falamos sobre os cromossomos, né? Com cromossomos femininos e masculinos. Os cromossomos, eles são formados por DNA associado a moléculas de histonas, que são as proteínas básicas, onde ficam contidos os genes responsáveis pelo comando da atividade celular e pelas características hereditárias. Introns, regiões não codificadores de proteínas. Exons, regiões codificadores de proteína. Splicing, processo de corte e religação das regiões codificadoras da proteína, tá? Aí, gente, nós temos, olha, vamos lá. Cada gene, gente, ele é responsável por uma codificação de uma proteína. Esse código genético, ele pode ser lido por uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA é o que lê o código genético. Ela é chamada de ácido ribonucleico, tá? Ela é uma molécula de fita, tá aqui, ó, uma fita simples. Ela é produzida pelo DNA e é encontrada no núcleo e no citoplasma. Sua função é realizar a síntese proteica, né? Ou ler o código genético. Nós temos, gente, também que falar, olha, a respeito, continuar falando a respeito do RNA, né? Ele copia o que está escrito no DNA, tá certo? É para isso que ele serve. Quando ele copia o que está escrito no DNA, né? Ele se dirige para o citoplasma para ser traduzido pelos ribossomos. Quando os genes estão com defeito, o RNA acaba copiando essa mensagem errada, tá? E os ribossomos passam a produzir proteínas anormais, tá certo? Vamos lá. Gente, depois que isso acontece uma mutação. E o que é essa mutação? O fenótipo dos indivíduos resulta de interações que estabelecem entre os fatores ambientais e o genoma. A célula, ela tem capacidade, a célula, para reparar anomalias que afetam o DNA. Mas algumas anomalias persistem e alteram o genoma. As alterações que persistem no genoma chamam-se mutações. As mutações ocorrem frequentemente de forma espontânea, como resultado da ação de agentes mutagênicos internos ou externos ao organismo. Nós temos aqui, né, código genético glutamato, sem mutação, olha, todo normal. E olha aqui como mutação, gente, como é que ele ficou, né, bem diferente desse, tá certo? Gente, devido a essas mutações, tá? Uma célula normal, ela pode sofrer alterações no seu DNA ou genes,
ou seja, uma mutação genética. As células cujo material genético foi alterado passam a receber comandos errados para as suas atividades. E esses comandos errados, gente, pode acabar ocasionando uma divisão descontrolada dessas células. E essa divisão descontrolada, ela forma uma massa de célula conhecida como tumor, tá? E é daí o tumor apresenta características especiais, né? Como a de invasão de outros tecidos. Dizemos que é um tumor maligno e nesse caso pode se chamar de câncer. É por isso que o câncer é tão difícil, porque são as nossas células se dividindo desordenadamente, é o nosso DNA mandando mensagens erradas para o RNA, que copia a mensagem errada e passa para os nossos ribossomos, né? E assim acontece, tá? O câncer, gente, ele é caracterizado por genes defeituosos, que controlam o desenvolvimento anormal de células e se dividem descontroladamente, invadindo outros tecidos e criando vasos sanguíneos para sua nutrição. Ou seja, ele fica se alimentando de outros tecidos, tá bom? Nós vamos falar agora, e por isso que ele é tão difícil de curar, porque ninguém sabe por que o DNA manda mensagens erradas para o RNA. Os cientistas, eles ainda estão tentando descobrir uma cura para o câncer, tá certo? Câncer é uma doença muito difícil de se curar, tá? Agora nós iremos falar sobre a organização do nosso corpo, tá? Gente, o nosso corpo, ele não é todo homogêneo, não. Isso é, ele tem muitas formas, né? Ele não tem só uma forma e só uma extensão, ele tem várias formas, tá? Por isso que nós podemos dividir os nossos corpos em várias partes, em várias células, em vários grupos. Assim, as células responsáveis, assim, a gente tem célula responsável pela respiração, célula responsável pelo sangue, célula da pele, célula óssea, células epiteliais, porque são várias células, tá? São bem diferentes. Células hepáticas, células musculares cardíacas, células esqueléticas e assim vai, tá? Células esqueléticas. Gente, agora nós vamos falar que as células, todas as células, no entanto, elas só têm origem numa única célula. E essa única célula se chama zigoto. Zigoto quer dizer ovo. Célula resultante da fecundação de um gameta masculino com um gameta feminino, né? Do espermatozoide e do óvulo, formando o embrião. Lembra que o embrião é a célulazinha diploide, que resulta da união dos núcleos e duas células, tá? E nós temos aqui o nosso zigoto, ó, e os vários espermatozoides, tá bom? O que mais nós podemos falar também, gente? Em todas as células, elas têm uma mesma origem, uma mesma estrutura similar. Elas realizam atividades diferentes, claro, para manter o organismo funcionando. Por esse motivo, durante seu desenvolvimento, as células passam por um processo escolhido como especialização ou diferenciação, tá aqui, no qual ocorre uma adaptação de suas estruturas às atividades que ela irá desempenhar, tá? Aí nós temos aqui, ó, o óvulo fertilizado, o embrião de 8 dias, nós temos aqui os blastocistos, o pluripotente, células do sangue, músculo e neurônio, tá bom? E assim vai criando. Gente, essas células todas juntas, né? Elas se reúnem para realizar uma mesma função. E esse tipo de célula forma os nossos tecidos. No corpo humano, os tecidos são formados por diversas células que apresentam uma estrutura e função semelhantes, além das substâncias intercelulares. Os 4 principais tecidos do corpo humano são o epitelial, o muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso, tá? Tecido epitelial de revestimento, conceito. Tecidos especializados no revestimento externo do corpo e no revestimento interno das cavidades de diversos órgãos, tá bom? Aí nós temos aqui os exemplos dele, tá?
Eles estão aonde, gente? Eles estão na pele, nas mucosas, tá bom? Nós temos também o tecido conjuntivo cartilaginoso. Ele sustenta algumas partes do corpo, como a orelha, e o nariz. Ele diminui o atrito entre as circulações, mantém a traqueia e os brônquios abertos. É uma célula característica condrócito, tá? E nós temos a junção dessas, o tecido muscular, ele tem origem mesodérmica, mesenquimal, e as funções deles, né, a contração muscular propicia, movimentação corporal, a nossa locomoção, auxílio à secreção glandular, auxílio à movimentação do sangue nos vasos sanguíneos, auxílio à movimentação do conteúdo do trato gastrointestinal, tá? Nós temos aqui, ó, certo? Os tecidos, tá bom? Ó, pericárdio aqui do coração, ó, miocárdio e endocárdio, tá? Gente, nós temos o tecido nervoso, neurônios, unidade funcional, né? Elas são células excitáveis, musculares e secretoras. Elas utilizam linguagem elétrica, modificação de potências de membranas e sinapses. Possui corpo, célula, dendrito e axiônio. Olha como é um neurônio, né? E essa junção desses tecidos, elas formam... Não, dentro desses tecidos nós temos o que nós chamamos de órgão. É uma parte do corpo que preenche uma função necessária à vida. Peça elementar da máquina destinada a cumprir uma função. O coração, o rim, o fígado, cérebro, pulmão, tudo isso são órgãos, tá? Eles cumprem funções no nosso corpo, tá? Nós temos também os sistemas. O corpo humano ele é constituído por um conjunto de sistemas e órgãos que são responsáveis por manter em funcionamento durante toda a sua vida humana. Há milhões de anos, o corpo humano vem se transformando e evoluindo para se adaptar ao ambiente e desenvolver o seu ser. O nosso corpo humano é uma mistura de elementos químicos feita na medida certa. As partes do corpo humano funcionam de maneira integrada e em harmonia com as outras. Nas próximas aulas que virão, nós iremos estudar, certo? Esses tecidos, tá bom? De um por um, bem devagarzinho, conhecendo todos, conhecendo o seu estilo, a sua função. Vai ser muito bom, tá? Beijos, ó, e vamos pro grupo.